Fala meu povo, e aí como é que vocês estão? Arthur Turiá aqui mais uma vez. E eu tenho uma pergunta muito importante para lhe fazer. Já tomou sua cúrcuma hoje? Se não tomou, vá lá tomar que ainda dá tempo. Vá se cuidar, né? E estamos aqui hoje para falar sobre um tema que eu acho que é um dos temas mais importantes dentro do meu trabalho, dentro das linhas de trabalho que eu tenho e dentro da linha de autoconhecimento que eu sigo. Existe um tema que é muito importante, que se chama os 5 elementos. Eu tive contato, na verdade eu comecei a estudar esse tema quando eu estava estudando Ayurveda, né? Quando eu comecei a estudar Ayurveda, esse foi um dos primeiros temas que a gente estudou. Na verdade, a minha primeira aula de Ayurveda que eu tive na minha vida foi sobre os Panchamahabhutas, que são os 5 grandes elementos, tá? E que 5 grandes elementos são esses que, tá lá, de elementos são esses daí? Não são só 4 elementos, não é terra, fogo, água e ar. Como é que é esse negócio agora? Agora são 5? Dentro do Ayurveda, que é uma ciência médica indiana milenar, de mais de 5.000 anos, em que a maioria dos textos, né, que a gente tem hoje, dos registros escritos que a gente tem aproximadamente aí somente uns 3.500 anos. E é uma ciência que hoje, cada vez mais, a nossa ciência moderna, a nutrição moderna, vem pesquisando e entendendo que, na verdade, muitos dos conceitos que tinham lá há 5.000 anos atrás fazem muito sentido no mundo atual e às vezes até mais sentido do que alguns conceitos que a própria nutrição utilizava até alguns anos atrás. Tá? Então, dentro do Ayurveda, nessa ciência que surgiu na Índia há milênios atrás, esse é um dos conceitos básicos do Ayurveda e que você precisa entender para entender toda a forma de pensar do Ayurveda. Porque quando a gente vai, por exemplo, tratar uma doença com Ayurveda, quando a gente vai tratar, vamos dizer, ansiedade, a gente não pensa que ansiedade tem a ver com uma desordem no metabolismo da vitamina B6, do magnésio, que vai e não sei o que, vai interferir no metabolismo do triptofano, que vai diminuir a serotonina, e aí a gente não pensa nisso. Quando a gente fala de ansiedade dentro da Ayurveda, qual é a primeira coisa que a gente vai observar? Quais são as características dessa doença? Quando a gente fala de depressão, quais são as características de uma depressão? Tem um ditado muito popular que a gente diz, quando a gente está deprimido, a gente diz que a gente está no fundo do poço, né? O que é que tem no fundo do poço? No fundo do poço tem terra e água. Quando a gente junta terra e água, o que é que acontece com essa terra e água? Vira lama, né? Quando a gente está deprimido, a gente fica meio lama, né? A gente fica meio parado, não quer sair da cama, só quer chorar, tudo parece que o mundo fica meio frio, meio sem cor, meio sem movimento, a gente fica meio sem vontade de fazer as coisas. Então, quando a gente fala de Ayurveda, entender os 5 elementos é básico para você entender o funcionamento do corpo humano, para você entender o funcionamento da mente humana, para você entender por que a gente fica doente de tal coisa e de tal coisa, para você poder entender que alimento vai tratar tal doença, que alimento vai servir para tal pessoa, você precisa entender isso. Então vamos lá, os 5 grandes elementos. Que 5 grandes elementos são esses? Eu não vou trazer aqui muito nome em sânscrito, tá? Porque seria o mais tradicional. Se você for estudar Ayurveda, tu vai ter que estudar sânscrito. Mas o meu objetivo aqui é facilitar a vida de vocês. Então vamos falar em português mesmo, tá? Que 5 grandes elementos são esses? Primeiro, terra, depois água, fogo, ar e por último o éter. O éter é um elemento mal compreendido e que na verdade muitas pessoas nem conhecem esse elemento. O que é? Começando de baixo para cima. Terra, todo mundo sabe que é o elemento terra, né? Água, todo mundo sabe que é o elemento água, né? E eu não sei se vocês já pararam para observar que esses elementos eles vão ficando cada vez mais sutis. Tu tem terra, se você joga uma pedra dentro da água, ela vai afundar, ela vai lá para o fundo. A água vai ficar em cima. Tu não consegue botar fogo na água, mas se tu jogar óleo em cima da água e tu botar fogo, o fogo vai estar queimando por cima. E em cima do fogo, tu vai ter o ar. E existe um elemento que ainda é mais sutil do que o próprio ar, que esse sim se chama éter. Existem algumas traduções do sânscrito para o português que dizem que o éter é o espaço vazio.
Mas quando você vai ver dentro dos livros clássicos de Ayurveda, como Charaka Samhita, como Ashtanga Hridayam, você vê que o éter, ele não é o espaço vazio. Ele é o que preenche o espaço vazio. Ele é o que está aqui no meio desse espaço. Em todo esse espaço aqui, onde aparentemente não tem nada, tem éter. Dentro do teu corpo, onde é que tem cada um desses elementos? Quando a gente fala de terra, a gente fala de estrutura. Então a gente fala de osso, a gente fala de músculo, a gente fala de pele. Só que o músculo tem uma característica diferente, que o músculo ele também tem movimento, ele também tem energia, ele também tem outras características que não só estrutura. Então o músculo ele também vai ter elemento fogo nele. Água, quando a gente fala de água, nosso corpo é composto de 70% de água, né? Nem preciso falar muita coisa. Então, em tudo que for fluido no teu corpo, vai ter elemento água. No teu sangue, na tua urina, nas tuas fezes, no teu estômago, na tua secreção biliar, enfim. Todo lugar que tiver líquido no teu corpo tem elemento água. Onde é que a gente vai ter elemento ar? O ar ele é responsável por movimento. E normalmente o ar ele vai estar bem próximo do éter. Tá? Quando a gente fala de órgãos, a gente tem a casa de cada elemento relacionado com cada órgão. Por exemplo, a gente vai falar do elemento ar, óbvio que a gente tem que falar de respiração, né? Tem que falar de pulmão. Onde é que mais vai ter ar no teu corpo se tu tem um órgão que puxa e bota para fora ar o tempo inteiro? Quando a gente fala do elemento éter, o éter ele vai estar preenchendo todo e qualquer espaço vazio que exista dentro do teu corpo. Ou seja, dentro do teu ouvido, dentro das tuas narinas, dentro da tua boca, no teu trato gastrointestinal, onde tiver espaço vazio. Por exemplo, o teu intestino é um tubo de 7 metros. Que se não tiver cocô, ali dentro vai ter o quê? Éter. Então, você precisa entender esses 5 elementos, porque isso é a base de tudo. Se você entende os 5 elementos, você consegue entender quais são os 3 biotipos que existem no Ayurveda. E essa aula não vai ser sobre os 3 biotipos. Eu vou fazer um outro vídeo só falando sobre isso. Mas você precisa entender esses 5 elementos porque eles vão compor tudo na natureza. Tudo na tua vida, inclusive. E é entendendo isso que tu vai entender o porquê que, por exemplo, um chá de camomila serve para tratar a ansiedade. Um chá de camomila serve para tratar a insônia. Quando a gente fala de, por exemplo, emoções, quando a gente fala de raiva, que elemento vem na tua cabeça quando tu pensa em raiva? Tu pensa, vou jogar agora, que tô puto com o Gabriel aqui, meu videomaker aqui, vou jogar essa cadeira nele aqui. Tu tá pensando em qual elemento? Tu não tá pensando em terra. Quando tu tá com raiva, tem uma expressão que tu diz, eu tô com fogo nos olhos, né? Exatamente. A raiva tá ligada com o elemento fogo. Como é que a gente vai fazer para abaixar essa raiva em alguém que tem muita raiva, tem muito estresse? A gente vai usar os outros elementos. E aí que vem um ponto muito importante. Quando tu entende os 5 elementos, tu passa a entender os 3 biotipos, que são Pitta, Kapha e Vata. Aportuguesado fica Kapha, né? Todo mundo chama de Kapha ou Kapha, mas né, não é essa a pronúncia certa. E quando você entende esses 3 biotipos, tem um outro conceito que você precisa entender, que são os 6 sabores. Que 6 sabores são esses? Sabor mesmo de comida, tá? Tô falando dos sabores da alimentação mesmo. Doce, ácido, salgado, picante, amargo e adstringente. Só para vocês entenderem, tá? Eu já disse que eu não vou entrar muito aqui na questão dos doces aqui, mas cada biotipo desse é composto por 2 elementos. Kapha é composto por terra e água, Pitta por fogo e água e Vata por ar e éter. E cada um desses elementos, cada um desses sabores vai estar relacionado com um desses biotipos. Você vai ter 2 sabores que influenciam diretamente cada um desses biotipos. Por exemplo, quando você fala do sabor picante, que elemento você acha que tem no sabor picante? Qual biotipo você acha que aumenta quando tu come uma pimenta, por exemplo? Qual elemento você acha que aumenta quando tu come, por exemplo, um açaí, uma mandioca, uma batata? Que elemento será que aumenta quando você come um alface, um limão? Então cada um desses sabores vai
atuar diretamente no equilíbrio ou desequilíbrio desses elementos. Por isso, esse é um ponto tão importante dentro da Ayurveda. Você entendendo esses elementos, você consegue entender quais são os teus biotipos, e entendendo os biotipos você entende os sabores, entendendo os sabores você consegue entender como equilibrar algo como, por exemplo, uma ansiedade, uma insônia ou até doença mesmo do corpo, como diabetes e enfim, qualquer outro tipo. Tá? Porque todo e qualquer tipo de doença nada mais é do que um desequilíbrio desses elementos. E quando a gente fala desses elementos, a gente vai estar falando de vários pontos importantes, como estrutura, como fluidez, como energia, intensidade, movimento. Por que que a pessoa que começa a ficar mais velha, ela começa a ter problema nas articulações, de dores nas articulações? Ou normalmente aquela pessoa que ela é bem magrinha, natureza, aquele famoso mago de ruim, normalmente é uma pessoa que vai ter problema nas articulações, porque é uma pessoa que tem excesso do elemento ar. Assim como uma pessoa idosa também tem muito elemento ar. E o elemento ar é movimento. Então tu tem excesso de movimento ar numa casa de movimento que são as articulações. É onde está acontecendo o movimento do teu corpo. Se tu tem excesso do elemento ar, vai ressecar, vai esfriar, consequentemente vai gerar dor. Como é que a gente trata isso? Entendendo os elementos. Então tu vai ter que botar um elemento oposto para tratar aquilo. Elementos mais quentes, como por exemplo um óleo de gergelim. Fechou, galera? Se esse vídeo fez sentido para você, você quer mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo, sobre Ayurveda, comenta aqui embaixo, comenta aqui sobre o que é que você quer aprender dentro do Ayurveda, tá? Que eu vou pegar aí as sugestões de vocês aí para fazer os próximos vídeos. Fechou? Então aproveita, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, já deixa o joinha aí e compartilha esse vídeo aí, porque, como eu já falei, isso aqui é o básico para você entender o funcionamento do teu corpo e da tua mente. Então, tu quer ajudar alguém que anda contigo, ajudar a pessoa a se conhecer, faz ela poder entender como é que são os elementos que compõem o corpo dela. Fechou? Tamo junto, galera. É nóis, espero vocês aí no próximo vídeo e vai ser feliz.